Olá, abençoados do Senhor, graça e paz. Nós estamos aqui juntos mais uma vez para falarmos, para conversarmos das coisas do reino. E conversar das coisas do reino é trazer o reino para a nossa vida do dia a dia. Mas hoje o tema vai ser muito legal. Eu vou falar sobre relativismo, sobre o relativismo da fé, entre outros relativismos que existem. Mas antes, eu quero perguntar onde é que você está agora, né? Vai chamando aí o pessoal, pega aí o aviãozinho e manda para todo mundo, para a galera toda, para que a gente possa conversar, interagir mesmo, tá? Que você possa fazer perguntas. Tem uma interrogação que aparece aí no rodapé. Clica na interrogação e manda a sua pergunta, tá? Manda a sua pergunta, vai ser bem legal a gente poder falar e trocar essa experiência e, logicamente, né, ver o que a Bíblia fala a respeito do relativismo. Mas eu quero, antes, saber o que você está fazendo. Por exemplo, eu acabei de sair do culto, né? O culto acabou 10 horas. Na verdade, eu fiquei em gabinete pastoral atendendo uma ovelha preciosa de Jesus e já foram me chamar correndo, que já estava na hora da live. Então, eu não sei se você estava no culto, talvez você já esteja na sua casa, talvez você esteja no caminho ainda, né? Se você mora longe daqui da igreja. E muita gente que passou por mim disse, se a gente estiver no caminho, a gente vai assistindo no caminho. Então, bem-vindos todos a esta live. Essa live é para edificação sua, né, da sua família. E é muito legal a gente poder tocar em alguns assuntos que a gente às vezes não pensa. Ontem a gente falou aqui, teve uma live ontem, tá? Ontem a live foi sobre religiosidade e foi muito legal, tá? Muito legal. A gente recebeu um monte de perguntas, eu não pude ficar respondendo aqui na hora, mas a última foi bombástica, tá? Então, assim, é bem legal a gente interagir, a gente poder responder as perguntas, a gente vê gente nova seguindo, acompanhando. Então, eu gostaria muito que você convidasse alguém para participar dessa live com você, tá bem? Comigo. E que você faça perguntas a respeito da relativação da fé, ou do relativismo. Eu já vou explicar o que é isso, mas assim, vai subindo aí o seu oi, o seu boa noite, né? Pega o aviãozinho lá e dispara aí para toda a sua lista, né? Para os seus contatos e chama o pessoal, fala assim, olha, nós vamos conversar sobre relativismo da fé, que é um assunto importante e que a Igreja de Cristo precisa se posicionar firme e seriamente sobre esse tema, tá bom? Sei que tem gente que não tá entendendo ainda, mas já você vai entender. E também assim, faça perguntas. Assim que você for entendendo o que é o relativismo, você pode fazer perguntas, tá bom? Vamos lá. Então, diga, A Grazi tá em Montevidéu. Tá. Falou que está impactada com o culto de agora há pouco que acabou e já está conectada na live com você. Tá bom. Grazi, eu sei que você está em Montevidéu estudando comunicação social. Você me mandou uma mensagem muito gostosa e eu disse para você, eu fiz comunicação social, né? Foi a minha faculdade e a minha especialização foi jornalismo. Então, assim, eu me identifico muito. Que legal que você tá aí, que legal que você participou do culto online. A gente tá crescendo muito, né? O culto hoje foi não diga, o tema do culto, não diga, não dá. Então, assim, se você não assistiu esse culto, quem não assistiu o culto, vai lá na nossa página cristovive.com.br e você vai assistir esse culto, vai assistir a mensagem, vai ouvir, enfim, a mensagem de hoje. Foi sensacional, falando sobre a mente topo, né? A mente mais profunda e o espírito. Esse envolvimento todo e por que as coisas não acontecem, tá? Porque que de repente já sai uma palavra da nossa boca, a gente se depara com uma situação, com uma proposta, com um desafio, a gente diz, não dá. E hoje o Senhor foi fundo conosco, ele disse, não diga não dá. Tudo dá, porque tudo é possível ao que crê, ok? Então assim, vai lá e pega essa mensagem para você também, que vai fazer diferença na sua vida. Então, vamos lá, vamos começar? Eu quero explicar primeiro o que é relativismo, tá? Então, assim, trouxe aqui uma definição, eu quero ler para você, que eu acho bem legal a gente
explicar as coisas. Eu disse ontem que Deus aprove ao Senhor, né, me colocar no ministério de conhecimento. Então, se eu estou no ministério de conhecimento, e Deus me dá conhecimento e me revela através da palavra e de muitos estudos que Ele me permite fazer, é para isso que eu tô aqui, para derramar na sua vida, para transbordar na sua vida, para compartilhar com você, tá bom? Então, o que é relativização, tá? Porque nós vamos falar sobre relativismo. É uma desconstrução de verdades pré-determinadas. Então, assim, o que o relativismo faz? Ele desconstrói verdades. Então, você está vendo que a coisa é muito séria, né? Então, a grosso modo, relativismo desconstrói verdades. Por que desconstrói verdades? Porque se abre para o ponto de vista do outro. Então, assim, não existe, para o relativismo, não existe uma verdade absoluta, tá? A verdade absoluta é desconstruída e você tem a sua verdade e eu tenho a minha verdade. Ou seja, a verdade depende do ponto de vista de cada pessoa. Então, aquele que relativiza as suas opiniões é aquele que acredita que existem outros tipos de verdade, tá? Então, assim, se eu relativizo a minha verdade, se eu tenho a minha opinião, eu tenho que entender que você tem a sua verdade, que você tem a sua opinião. Então, isso aqui é relativismo, tá? Mas não é que nós temos opiniões sobre coisas diferentes, sobre a mesma coisa. Ou seja, sobre um mesmo fato, sobre um mesmo acontecimento, sobre uma mesma coisa, você tem uma verdade e eu tenho outra verdade. Isso é relativismo, tá? Só pra gente ir entendendo, né? E dentro do relativismo, olha só, por isso que é muito sério a igreja se posicionar. Dentro do relativismo não há certo ou errado, tá? Então, assim, o que é certo para você pode ser errado para mim. O que é certo para mim pode ser errado para você. Você está percebendo? Ou seja, a verdade é desconstruída para que a sua opinião e a minha opinião sejam a nossa verdade ou as nossas verdades, tá? E quem trouxe isso tudo, né, na verdade, e que deu ênfase a isso foi um filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche, tá? E ele morreu, deixa eu ver aqui quando ele morreu. Ele morreu em 1900. Mas os pensamentos desse filósofo alemão, eles se mostram bem atuais, né? E estão bem fiéis para nós compreendermos a humanidade de hoje. Hoje nós vivemos a era da hipermodernidade. Não está correto pós-modernidade, tá bom? Então vamos aprender certo, né? Não existe pós-modernidade. Se a gente usar o termo pós-modernidade, nós estamos fazendo rupturas. Então nós não estamos isolados do que veio antes, da era anterior. Nós somos continuidade. Então nós vivemos a era da hipermodernidade, ok? E essa era que nós vivemos, ela é muito influenciada pelas ideias de Nietzsche, ok? Quanto aos pensamentos e quanto aos comportamentos. Ou seja, ele vai falar que você tem um pensamento, eu tenho outro pensamento, e os nossos pensamentos e os nossos sentimentos pessoais, particulares, definem as nossas verdades. Ou seja, o homem faz a sua própria verdade, de acordo com o que ele pensa e de acordo com o que ele sente. Você está entendendo o que é relativismo? Eu estou citando esse filósofo alemão porque ele foi o que defendeu essas ideias, não é? E muita gente se baseia nisso. E hoje o que a gente vê? Hoje a gente vê a relativização de tudo. A relativização dos valores, da moral, da ética e até da Bíblia. As pessoas estão relativizando a Bíblia. Então comece a pensar comigo. Você que frequenta uma igreja, não é? Às vezes, enfim, você que lê a Bíblia, você que fala com pessoas, comece a pensar, depois você me manda aí os seus comentários. Você já ouviu quantas pessoas hoje, nessa era hipermoderna, dizem assim, olha, mas
Isso é a sua verdade, não é a minha verdade. Você cita alguma coisa da palavra de Deus e a pessoa diz assim, essa é a sua interpretação, não é a minha interpretação. Você fala de uma verdade bíblica, alguma coisa que está, enfim, claríssima na Bíblia, a pessoa diz assim, mas eu não vejo desse jeito, né? Você diz, mas tal coisa é pecado. Isso é pecado para você, para mim não é pecado. Então isso se chama relativismo, tá? E quando a gente entra na questão da Bíblia, nós estamos falando do relativismo da fé, o relativismo bíblico, tá? E essa é uma forte característica desses tempos hipermodernos, tá? Da hipermodernidade, que é essa época em que nós vivemos. Você já tentou falar de Jesus para alguém? E essa pessoa diz, mas eu não vejo, a minha ideia, sabe, eu não concebo Jesus dessa forma, né? Você apresenta Jesus como Salvador, o Jesus, né, Filho de Deus, o Jesus, o Deus encarnado, e a pessoa diz, não, para mim não, para mim Jesus era um profeta, Jesus era um iluminado do seu tempo, enfim, e a pessoa tem a verdade dela, e ela quer que você respeite aquilo que é a verdade dela, que é o pensamento dela, que é o sentimento dela. E você fica, como a gente diz, né, de saia justa, você fica na roça, porque você está apresentando um Jesus bíblico e a pessoa, ela já relativizou a Bíblia, ela já relativizou as coisas de Deus, as coisas espirituais, tá? Então, o relativismo diz o seguinte, não existe uma verdade absoluta. A igreja tem ou não tem que se posicionar em relação a isso? E quando eu digo a igreja, não estou dizendo a igreja só a instituição, né? Eu estou dizendo o povo de Deus, né? Os membros da igreja, o corpo de Cristo. A gente tem ou não tem que se posicionar? Se nós vivemos a era da hipermodernidade, cuja característica principal é o relativismo, tá? Ou seja, não existe uma verdade absoluta. E eu coloquei aqui, não é? Tudo é relativizado. Tudo é relativizado. Cada um tem a sua verdade. Então, assim, a moral hoje é relativizada. Aquilo que é um valor moral para uma pessoa, não é para outra, né? As questões de família, a família é relativizada hoje. Você veja como estão os conceitos a respeito. O que é uma família? A pessoa diz, olha, para mim, a família é um homem e uma mulher, casados, com filhos. O outro diz, não, para mim não. Família pode ser um homem com um homem, pode ser uma mulher com outra mulher. Ah, tá, ok. Por que você diz isso? Porque essa é a minha verdade. Então, a família está sendo relativizada nessa era hipermoderna. Os valores, né? Quando a gente diz assim, não, mas, sabe, a Bíblia fala que a gente tem que ter honestidade. O que as pessoas dizem? Imagina que eu vou pagar todos os impostos, né? A Bíblia manda dar a César o que é de César, você pagar os impostos. Mas se eu pagar todos os impostos, a minha empresa não vai para frente, eu não vou prosperar. Então eu não pago. Essa é a minha verdade. Eu penso desse jeito. Interessante. Então, nós estamos vendo, ok, a verdade absoluta, que é a verdade de Deus, sendo desconstruída, tá? Então, por exemplo, algumas frases que eu peguei aqui, que são muito comuns, né, hoje. Basta fazer sentido para você, para tomar tal decisão, ou fazer uma escolha. Então, assim, isso faz sentido para você? Ah, ok, se faz sentido para você, então tá bom. Ou seja, não tem mais certo ou errado. Alguma coisa que faça sentido para você, mas seja contrária a Deus, então, assim, não pode mais fazer sentido para você, concorda? Porque se é contrário a Deus, não faz sentido para Deus. E não faz sentido para uma pessoa de Deus. Eu estou falando de pessoas que se dizem de Deus, né? Então a pessoa diz, isso faz sentido para mim, por isso que eu faço assim. Por isso que eu vivo assim, por isso que eu decido assim. Você quer ver uma outra frase interessante? Se você acredita que é o certo, se lhe faz feliz, então pode fazer.
Isso é relativismo, tá? Então não tem verdade absoluta, tem a sua verdade. Se você acredita que isso é certo, que isso é bom pra você, que isso faz você feliz, então faça, então pode fazer. Mas eu não acredito nisso, eu não acredito que isso é certo, eu não acredito que isso vai me trazer felicidade, e aí a pessoa diz, então não faz, essa é a sua verdade. Isso é relativismo, tá bom? Quer ver uma outra frase? Isso é o que você entende como pecado, mas eu entendo diferente. Para mim isso não é pecado, então eu posso fazer. O que é pecado para você não é pecado para mim. Isso é relativismo da fé, relativismo. Você está entendendo? Então assim, qual é a luta? Qual é, olha amado, grande dos pregadores atuais, dos evangelistas. Imagine o evangelismo hoje. E outra, nós quando falamos de uma era hipermoderna, nós estamos falando de idade, de faixa etária. Nós todos, tá? Nós todos estamos vivendo isso. Então você vê adultos relativizando as coisas e você vê os jovens, né? Os jovens numa escala muito maior. Não sei se tem aqui pais, mães de adolescentes, né? De jovens. Você com certeza já foi falar alguma coisa para os seus filhos, para um filho, para uma filha. Você já foi dar uma lição e disse, isso é você que pensa. Eu não penso assim. Então, manda para mim aí. Manda a sua experiência. Você tem visto esse relativismo em que áreas da vida? Na área profissional, financeira, familiar, educacional, se você estuda, né, na sua escola, na sua faculdade, na sua igreja. Você tem visto o relativismo dentro da igreja? Tem. A coisa mais difícil que existe hoje, né? Eu ouço pastores, eu ouço líderes, e eles dizem, é muito difícil você pregar hoje. Se você não falar o que agrada a pessoa, olha que nível que as coisas chegaram. Se você não falar o que agrada as pessoas, elas vão embora da igreja. Isso se chama relativismo. Ou seja, o pregador está preocupado em agradar pessoas, em falar alguma coisa que vá de acordo com... Vai ser impossível, porque cada um tem a sua própria verdade, a sua maneira de pensar e a sua maneira de sentir. Então, assim, a Bíblia deixou de ser a nossa regra de fé. Nossa, que eu digo, eu estou falando dos cristãos de um modo geral, especialmente o povo evangélico, tá? Então, isso se chama, eu vou lhe dar um nome técnico aqui, niilismo, niilismo de Nietzsche. O que é o niilismo, né? Basicamente, é a descrença total dos valores impostos por uma sociedade. É a descrença total dos valores. Isso é niilismo. Hoje nós vivemos isso, a descrença nos valores. Você fala sobre um valor moral, um valor ético numa profissão. As pessoas não têm ética nenhuma, elas desconstruíram os valores éticos, elas desconstruíram os valores e os princípios morais. Você fala de um valor de família, as pessoas desconstruíram os valores de família. Os membros de uma própria família, eles estão com as suas próprias verdades dentro do mesmo núcleo familiar. Então, para os niilistas, a vida não deve ser regida por nenhum tipo de padrão. Olha que coisa, que anarquia! Então, veja bem, o que é o relativismo? É uma grande anarquia. Você pensa isso? Nath, tá chegando alguma pergunta? Só algum comentário? Por enquanto. Tá bom. Que infelizmente a gente tem visto muito isso dentro das igrejas, especialmente na faculdade, o pessoal tá comentando aqui. Tá. Exatamente. Então, assim, é muito triste. A gente tem que tomar muito cuidado com a educação das crianças, né? Com os adolescentes, os nossos adolescentes. Porque, assim, se nós não passarmos a verdade absoluta, lá fora, o mundo já tem as suas próprias verdades. E um monte delas, não é? Que são verdades relativas. Então, imagina, se
é possível desconstruir uma verdade absoluta, se ela não existir como base de vida, o que será dessas gerações que virão pela frente, não é? Então, assim, olha só, muitas coisas que nos foram ensinadas pela escola, tá? Muitas coisas que os pais ensinaram, essas coisas todas estão sendo desconstruídas. Então, assim, mas eu aprendi isso com os meus pais. Isso não vale nada, sua boba. Entendeu? Não é assim. Seus pais estavam equivocados. Então, estão desconstruindo a cultura, estão desconstruindo a educação, estão desconstruindo tudo. Para quê? Para relativizar tudo. Então, o homem passou a ser o quê? O seu próprio Deus. Eu tenho a minha verdade. A minha verdade é como eu penso e como eu sinto, como eu concebo as coisas, tá? Então, assim, agora vem uma questão importante. E Deus nessa história toda? Como é que fica Deus? Né? Como é que é a questão do relativismo com Deus? Aí você fala, e Deus? A pessoa diz, não acredito. E o pecado? Não acredito. Olha, não é à toa que esse tal de Nietzsche era um verdadeiro hater. Você sabe o que é hater? É alguém que odeia, que expressa ódio. E ele era um verdadeiro hater da moral cristã. Ele odiava a moral cristã. Ele odiava os princípios de Deus, os valores do cristianismo. Ele era um hater da fé. Ele tinha ódio, né? E o que acontece quando a gente deixa de acreditar no sentido das coisas? Então, assim, se as coisas não têm valor por si mesmo, eu é que dou o valor ou que tiro o valor das coisas, o que acontece se eu deixar de acreditar no valor das coisas, sabe? Eu caio num tal de vazio absoluto. As pessoas caem num vazio absoluto. E sabe o que vem depois disso? A morte. Resta apenas esperar a morte. Porque não há esperança no vazio absoluto. Não há nada, não há regras. É só ir vivendo até morrer. Nietzsche, e eu estou falando bastante dele, lógico, daqui a pouco eu vou arrematar com a palavra de Deus, mas você tem que saber, os defensores de Nietzsche hoje, né? Essa era hipermoderna traz essa filosofia dele, essa maneira de pensar, de acreditar, de viver, né? E Nietzsche acreditava que as pessoas iam vivendo por suas próprias verdades e elas caíam nisso e iam por aí, né? Então, para ele, olha o que eu vou dizer agora, quando se mata Deus, quando se anula Deus, quando se tira Deus, a pessoa se torna responsável por criar as suas próprias verdades. Então, quero falar uma coisa muito séria aqui, né? As suas próprias regras. Toda pessoa que relativizou a fé, especialmente a fé, tá? Ela já tirou Deus. Ela já tirou Deus da sua vida. Bispa do meu coração. Até crentes, cristãos, sim, até pessoas salvas, que estão equivocadas, estão envolvidas nessa hipermodernidade e elas constroem as suas próprias verdades. Ou seja, você conhece pessoas que pegam da Bíblia só o que lhes convém? Todos nós conhecemos. Isso é relativizar a palavra de Deus. Fala. Vou aproveitar esse assunto. A Isabela Alves perguntou qual a melhor maneira de falar com pessoas que relativizam tudo. Muito boa, Isabela. É o seguinte, pra gente falar com pessoas que relativizam, nós vamos ter que entender a cabeça dela. Porque assim, se ela tem a verdade dela e nós temos a nossa, então você concorda que, né? Não dá, é julgo desigual. Amós 3:3 diz, como andarão dois juntos, como a gente vai conversar se não houver entre eles acordo? Então assim, hoje a gente tem que deixar muito claro, Isabela, que a nossa conversa,
os nossos posicionamentos, porque, né, o que é o relativismo? Pensamentos e sentimentos e ações baseados na verdade de cada um. Então, assim, hoje a gente tem que deixar bem claro para as pessoas, seja quem for, tá? Próximos ou mais distantes, que a nossa forma de pensar, de sentir e de agir tem como base a palavra de Deus. Então, se você quer conversar comigo na base da palavra de Deus, então a gente tem conversa, vai dar liga isso aqui. Mas se não, não vai dar. Eu vou daqui a pouco te passar alguns versículos, você vai anotar aí, porque vai fazer sentido e você vai poder usar esses versículos, esses textos bíblicos, com essas pessoas que estão relativizando tudo, tá? Então, assim, o niilismo, né? Essa filosofia de Nietzsche acreditava que você vai vivendo por suas verdades e que um dia você morre, tá? E a morte. E depois da morte? Aqui, querida, ele diz o seguinte, que ele usa o conceito do eterno retorno como guia. Você já ouviu aquela frase, aqui se faz, aqui se paga, tá? Então, assim, as pessoas que relativizam a fé, que tiram Deus, que desconstrói a verdade absoluta, elas não vão crer na vida eterna mais. Elas não vão crer em tribunal de Cristo, em recompensa, nada disso. Então, assim, acabou. Quantas pessoas você ouve dizer, não, até cristão já ouvi falar, aqui se faz, aqui se paga. Querido, nós temos uma lei, que é a lei da sementeira e da ceifa. É lógico que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Mas não pensa que acaba aqui, não. Não acaba mesmo. A Bíblia diz que todos nós estaremos diante de Deus. Um dia a gente vai prestar contas. Eu li hoje no culto, né? A passagem que diz, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. A gente não vai dar conta do outro, a gente vai dar conta de si. Um dia a gente vai estar diante de Deus. Ainda, presta atenção, que alguém não acredite nisso, que tenha a sua verdade. Só que essa é a verdade absoluta, isso é bíblico. Então, assim, né, contra a Bíblia não há argumentos. Por isso, Isabela, que fora dessa nossa base de crença, né, de vida nossa, não dá para você argumentar. Porque a palavra fala, mas eu não acredito na Bíblia. Então, ok. Até logo, passe bem. Acaba aqui nosso relacionamento. Então, assim, por isso que eu falei que o povo de Deus está precisando se posicionar. O povo de Deus está cheio de nhenhenhé com as pessoas, sabe? E fazendo uns conchavos e andando junto. Não tem acordo, gente. O cristianismo, veja bem, é um caminho de amor, de misericórdia e tal. Agora, peraí. A gente traz, né? Porque Jesus disse, venha como você está, eu busco cada um como... Mas não é para ficar como está. Então, assim, não dá para a pessoa estar dentro da obra de Deus, do cristianismo, com suas próprias verdades que confrontam a Bíblia Sagrada, tá? Então, assim, e achar que não vai ter nada depois, que acaba aqui tudo, entendeu? A Bíblia não diz isso, né? Então, olha, eu... coloquei uma citação aqui, anota aí porque isso é importante, tá? O relativismo é a morte de Deus, é a anulação de Deus, isso é relativismo, tá? Por quê? Porque se o relativismo é a desconstrução da verdade absoluta, quem é a verdade? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se eu desconstruo a verdade, eu mato Deus, eu elimino Deus. Então aí eu posso criar as minhas próprias regras, as minhas próprias verdades. Sabe quando a gente viu muito relativismo da fé? E se você concorda comigo, na época pré-eleição. Gente, o que eu vi dentro da igreja, não aqui da minha igreja, tô falando da igreja em geral, né? Da igreja cristã. Eu fiquei assustada, fiquei assombrada. Eu vi gente crente de Bíblia na mão, sabe? Que parecia assim, consagrada, defendendo coisas absolutamente malignas, pessoas do capeta, partidos que são contra Deus. Então, o que eu vi nas eleições? E eu vi gente brigando na internet. Eu vi gente brigando, se degladiando.
Olha, eu não estou falando de ímpios, eu estou falando de crente com crente. Você reparou que as pessoas tiraram Deus e começaram a debater por que as pessoas brigavam tanto, né, entre si por defender um partido, ou outro, ou um candidato, ou outro e tal, e aquele bate-boca. Sabe por quê? Porque tiraram Deus. Eu sei que é triste. Eu vi alguns jovens da igreja indo pro fight nas redes sociais, ofendendo pastores. Eu falo isso com muita dor no meu coração, sabe? Tomando uma verdade para si, porque essa pessoa foi completamente desconstruída nos seus valores morais, nos seus princípios. Eu vi jovens, adolescentes, eu vi pessoas adultas fazendo loucura, sandice, cometendo sandice, na época das eleições, um pouco antes. E as pessoas brigando, e as pessoas defendendo, sabe, o indefensável, as pessoas defendendo aquilo que Deus abomina, e dizendo que quem estava em defesa dos princípios, dos valores cristãos, já era antiquado, não sabia de nada. Então essas pessoas, estes jovens, né, que levantaram bandeiras aí pelos partidos de esquerda, partidos de esquerda são diabólicos. Ficou bravo? Paciência, tá? Mas é isso que está na Bíblia. Então, assim, essas pessoas, elas começaram a falar coisas absurdas e dava para saber quem estava já no relativismo da fé. Pessoas tiraram Deus do circuito, não queriam saber o que Deus falava, o que Deus pensava, o que a Bíblia diz sobre aquilo. Simplesmente cada um pegou uma bandeira da sua verdade e foi pro fight nas redes sociais. Você viu isso ou só eu que vi isso? Fale. Aproveita esse tema, a Clementina falou algo aqui sobre a filha adolescente, tem a ver com isso. Como que os pais fazem para debater com os filhos essa questão da modernidade absoluta deste século? Porque eles estão recebendo esse conhecimento nas escolas. Tá, ok. E falaram aqui também, né, sobre essa questão da política que você disse, muitos filhos brigando com pais também, né? Sim, muitos filhos brigando com os pais dentro da própria casa. Assim, eu quero fazer umas perguntas aqui também interessantes, né, para os pais. Qual é o nível de relacionamento que vocês têm com os filhos? Vocês conversavam com seus filhos ou conversaram desde a mais tenra idade? Vocês tiveram conversas abertas, conversas francas em cima da palavra de Deus? Porque também, assim, é complicado, né? Pais que nunca falaram nada da palavra, nunca sentaram para conversar, para mostrar a verdade para os seus filhos, e depois, quando eles são confrontados, não foi criado nada, eu falei aqui anteriormente. Quer dizer, se o relativismo já desconstrói verdades absolutas, a verdade absoluta de Deus, imagine para quem não tem verdade nenhuma. Então, muita gente, sabe, muitos pais já terceirizaram a educação dos seus filhos, especialmente a educação espiritual dos seus filhos. E aí não sabe em que nível isso foi feito, né? Por quem foi feito. E de repente, esses filhos, essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, eles não têm valores na vida deles, tá? Então, assim, como é que eu vou conversar com o meu filho adolescente, com a minha filha adolescente, porque ela tá com essas ideias? Então, a primeira coisa que você precisa saber é que você tá lutando com uma massa e com instituições, sabe? E com muitos caminhos e muitas ferramentas demoníacas, o tempo todo desconstruindo valores na cabeça do seu filho, da sua filha, tá? Então, a escola hoje presta um grande desserviço. Ela desconstrói valores. Não explicitamente, mas você não sabe muitas vezes quem está dando aula para os seus filhos. Numa sala de aula, queridos, se passa qualquer coisa. Existem muitas formas de comunicar coisas.
Então o inimigo tem usado quem não é do Senhor para desconstruir valor absoluto e relativizar tudo. Então, as crianças, os jovens, eles voltam para casa com essas desconstruções. Ou nós fazemos um trabalho maciço com a palavra de Deus para desconstruir, vamos construir, desconstruir. Amados, assim, responda para mim. Quem que tem o controle da sua casa, dos seus filhos? Quem que manda? Quem que ensina? Quem que passa valores? Olha, eu não sabia o que eu sei hoje. Não estava ainda com a revelação da graça de Deus. Mas quando eu fui colocar meus filhos na escola, eu sabia o que eu não queria. E eu fui excluindo tudo que eu não queria que uma escola se metesse. E na última escola que eu fui, que estava dentro do que eu achava que era correto, que eu podia permitir, eu perguntei, vocês não vão dar aula de religião, né? Não vai ter religião, nada de estudo de... Não, aqui a nossa escola não vai ensinar nada de religião. Falei, ok, então vou fazer a matrícula. Porque quem educa são os pais. Quem passa valores são os pais. Então o que a gente tem visto é uma geração que cresceu sem valores. Ou sem exemplos, muitas vezes. Então nós temos que, com muito amor, pegar esses nossos filhos adolescentes e falar, vem cá. Se eu errei, filha. Eu errei, filho. Eu devia estar mais junto, eu devia ter passado os valores cristãos e agora, né, eu tenho aqui com você esse impasse. Então, assim, nós temos que passar para os nossos filhos que nós somos um povo diferente. Nós fazemos parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, assim, nós não somos iguais às outras pessoas. Eu sei que é muito difícil. Isso não significa que nós vamos nos excluir ou que nós vamos ser excludentes. Nós vamos tirar as pessoas. Não isso. Mas nós temos uma forma de crer, de pensar, de sentir e de viver. E não adianta achar que é igual dos outros. A gente tem que abrir o jogo com as crianças. A gente tem que abrir o jogo com os adolescentes. A gente tem que ensinar. É que o que acontece? Muitos pais não sabem fazer isso. E terceiriza isso para a igreja. A igreja também não sabe, a maioria das igrejas não sabe fazer isso. Você sabe o que nós estamos fazendo aqui na Cristo Vive desde a passagem do ano para cá? Deus me falou fortemente o ano passado e eu chamei a coordenadora do departamento infantil das aulas das crianças de todas as idades. E eu falei, é o seguinte, Deus mandou a gente pegar todo esse material que a gente usa para as crianças, sabe? Que é o conhecido aí nas igrejas, a gente adapta, logicamente, para o Pacto da Graça de Deus. Deus mandou a gente parar com tudo isso, jogar tudo isso no lixo. Parar com as histórias bíblicas da forma como a gente vem trabalhando. E Deus disse, vocês vão construir o material de vocês, baseado em valores. Valores de Deus. E nós estamos trabalhando o ano inteiro nesse material. Nós estamos passando valores. Soberania de Deus, submissão às autoridades, honestidade, perdão, amor ao próximo, sabe? Longanimidade, paciência, respeito com as diferenças. Nós estamos passando valores para as crianças, criando material e já está virando aula automaticamente. Por quê? Porque se nós não passarmos valores absolutos, verdades absolutas, o mundo não vai deixar com que esses valores sejam construídos. E os poucos, e talvez que muitos filhos tiverem, vão ser desconstruídos. Isso é a característica mais importante, mais forte da nossa era hipermoderna. Então a gente tem que ir para a Bíblia. Ah, mas não dá. Qual foi o tema da mensagem do culto de hoje? Não diga não dá. Dá. Maior é o que está em nós. A nossa família é do Senhor. Você vai fincar a bandeira de Cristo na sua casa. Então, aqui nós pensamos como Cristo pensa. Aqui nós sentimos como Cristo pensa. Desculpa eu falar isso. Eu não quero chocar ninguém, não quero chatear ninguém, não. Mas está faltando Bíblia nas casas. E exemplo. Porque crianças, amados, aprendem com exemplo. Eu sempre preguei isso aqui, né? O que seu filho quer ganhar? O que seu filho precisa? O que seu filho quer em primeiro lugar?
Exemplo. O que seu filho quer e precisa em segundo lugar? Exemplo. O que seu filho quer e precisa em terceiro lugar? Exemplo. Ah, mas o meu casamento ruiu, mas a minha casa não sei o quê, eu não tive exemplo. Ué, sempre há tempo. Chame seus filhos. Me perdoa, meu filho, minha filha. Eu não fui um bom exemplo. Seu pai não foi um bom exemplo. Enfim, mas nós queremos agora recuperar o tempo. E Deus vai restituir. Deus, Deus é maravilhoso. Não pode deixar a coisa solta, porque eu não sei o que fazer, então eu não faço nada. Não, eu vou fazer. O filho é meu. Somos nós, pais, mães, que vamos responder diante de Deus pelos nossos filhos. Ele nos emprestou por um tempo, para um propósito para esses filhos aqui na Terra. E o que nós estamos fazendo? Então, assim, a questão política de desconstrução de valores está muito forte aí fora. Então, nós temos que entender de tudo, nós temos que ser polivalentes. Eu vou lhe passar alguns textos. Faz uma pergunta para mim. Faz uma pergunta. Eu já te falei de filho, né? E professor? O que você acha de professor? O que a gente faz com os professores? Os professores que estão desconstruindo os valores. Você vê hoje filhos que dizem assim, mas eu gosto muito dos meus amigos gays, eles namoram. Eu tenho 2 amigos que namoram, homem com homem, 2 meninas, ok. Não é para deixar de gostar da pessoa. Só que os valores daquela pessoa não são os nossos. Mas quem disse que os nossos estão certos? Mas os nossos são bíblicos, então estão certos. Os valores certos não são os meus, nem os seus. Os valores certos são os da Bíblia. Diga. A Fânia fez um comentário aqui que eu acho que é legal você falar a respeito. Ela disse, quando a minha filha começar a ir para a escola, não vou vestir ela de fantasia de bruxa, porque nós comemoramos a reforma protestante, não o Halloween. Você pode falar algo sobre? Ok, a gente tem que falar sobre tudo e a gente tem que analisar caso por caso, tá? Então, assim, a gente já fecha algumas questões. Vou fantasiar minha filha de bruxa, porque senão ela vai ser bruxa, porque o demônio não sei o quê. Não, a sua filha não vai ser bruxa, sua filha é abençoada, o demônio vai pegar sua filha, sua família é blindada, e etc, etc. A questão é que esses radicalismos, muitas vezes, Fânia, que criam estigmas nas pessoas. Então, assim, eu não estou falando que você deve fazer isso ou deve fazer aquilo. Você deve orar a Deus e analisar sempre. Pense, pergunte quais as consequências disso. Se eu fizer assim ou se eu fizer assado, o que eu vou colher? Eu lembro de uma menina que era coleguinha da minha filha Renata, no primeiro ano, se eu não me engano, primeira série. Eu acho que primeira série, pré-primeira série. E essa menina era filha de um pastor, na época. Essa menina era completamente estranha, esquisita. E ela era excluída do grupo, das brincadeiras. Ela não podia ouvir música do mundo. Ela não tinha uma roupa normal. Ela não podia, na sexta-feira, o dia do brinquedo, ela não podia levar uma boneca. Bonecas eram... Então, assim, eu sei que isso é mais sério, mas é meio radical. Mas o que estavam fazendo com aquela menina? Sabe? A gente tem que pensar também o que a gente planta, o que os nossos filhos vão colher, tá? Então, assim, tudo depende das circunstâncias, do contexto, de como a gente está orientando aquela criança, né? Agora, você imagina, você vai... não entrar no contexto da escola, ou enfim, ou todo ano a tua filha vai faltar, você vai ter que lidar com uma situação dessa. O que você vai fazer, né? O que você vai falar para tua filha? Falar para os outros a gente sabe o que falar, mas e para tua filha? Se você tiver argumentos, se você, enfim, isso é uma coisa sua, um problema seu. A igreja não está aqui para ditar regras de como cada um vai educar seu filho, enfim, de jeito nenhum, tá? Agora, nós temos que passar valores bíblicos, e dentro dos valores bíblicos você vai saber o que você tem que fazer, tá bom? Eu tenho só 10 minutos, então... você vai precisar responder uma pergunta aqui, porque ela já fez várias vezes e ela tá precisando dessa resposta, tá? A Márcia, ela tem um casamento pra ir da sobrinha dela. Tá. E é numa igreja católica. Tá.
E ela disse que os crentes falam que não pode entrar na igreja católica porque tem imagem e no casamento vai ter bebida. E ela não sabe o que fazer porque o casamento é da sobrinha dela e ela precisa de uma orientação se ela deve ir ou não. Que coisa, né? Quem sou eu para falar quem deve ir ou quem não deve ir? Eu vou fazer algumas perguntas e você pensa, tá? Quantas pessoas trabalham em lugares que têm imagens? Cri, 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 cri. Quantas pessoas estudam em colégios católicos? É cheio de imagens. Eu estudei em colégio católico. Quantas pessoas vão a outros tipos de festas, muitas vezes do trabalho? Tá cheio de gente bebendo. Quantas pessoas vão numa festa de encerramento da empresa? Agora vai vir o fim do ano, vai ter um monte aí, né? De despedidas e tal. Tem bebida por toda parte. Você faz o quê? Você faz o quê? Você sobe num avião, não vou falar voo nacional porque não estão servindo nada, mas você pega um voo internacional, à noite principalmente, no jantar, eles vão lá e vão te oferecer bebida, de graça, tá? Então assim, você não voa, você não vai à festa, você, enfim, não vai trabalhar num lugar porque tem uma imagem de São Jorge lá na parede, você não vai estudar num determinado colégio por uma instituição de ensino, porque tem uma Virgem Maria lá, tem uma Aparecida, sei lá quem, tem a foto do Papa. Queridos, vamos responder? Vamos. A resposta está dentro de você. Você tem a resposta. Tem muita esquisitice de crente. Ô bicho esquisito que é crente. Cheio de paradigma, cheio de crença limitante. Você acha que uma pintura numa parede vai ter influência espiritual na minha vida? Eu sou uma nova criatura, sou regenerada, sou blindada, selada com o Espírito Santo, maior que está em mim. Não tem pintura, não tem nada que vai interferir na minha vida espiritual, ou tem? Porque se tem poder de interferir na vida de alguém, espiritualmente, um lugar... Quantos lugares a gente anda? Você não imagina. Lugares que são consagrados ao capeta. A Bíblia diz que você é nascido de Deus, eu sou nascida de Deus. Deus nos guarda e o maligno não nos toca. Na minha adolescência, logo que eu me converti, as pessoas falavam muito de uma marca de lingerie que tinha sido consagrada, não sei o quê. Não, minto, não era isso não. Falavam da Demilos, que eu não sei nem se existe mais essa marca. Era uma marca de lingerie daquela época. E dizia assim, que crente não podia usar Demilos, porque Milos, ah meu Deus, era da mitologia, e a gente não podia usar um deus mitológico, um ser mitológico, uma roupa, né? Ok, todo mundo passou por uma outra marca, que eu não vou dizer o nome aqui, logicamente, e depois se descobriu que todas as peças daquela marca, que essa teve até alguns anos atrás, eram consagradas a demônio. E os crentes todos migraram para essa outra marca. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, assim, às vezes, por causa dessas coisas todas, você não vai mostrar um gesto de amor por um sobrinho, uma filha, um filho, enfim, um irmão, às vezes. E aquilo marca aquela vida para o resto da existência dela. E aí o que é que vai ficar marcado? O nosso desamor, a nossa hipocrisia, a nossa idolatria, porque é uma outra forma de idolatria. Então assim, ponha na balança. Se isso for lhe causar um mal tão grande, tudo bem. Levante sua cabeça e diga, assuma as consequências, não vou. Agora, se for maior, né, o positivo, o você passar o Deus da graça, o amor de Cristo, o superar, né, uma coisa que você não crê, não curte, até abomina, mas por amor àquela pessoa, se isso for mais importante. Quantas coisas a gente abre mão na vida por amor, não é verdade? Então assim, você decide, tá bom? Ok? Você decide. Mas o Espírito Santo sabe, ele lá dentro ele fala com cada um de nós, é só a gente buscar nele
E ele já está respondendo, já está sinalizando, tá bom? Vou fechar com um versículo aqui. 2 Timóteo 4, anota aí, né? Quem que tinha me perguntado era a Isabela, né? 2 Timóteo 4, 3 e 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Que fábulas? Niilismo, por exemplo, tá bom? É relativismo de todas as coisas. Então, assim, as pessoas não querem ouvir a verdade porque elas estão desconstruindo a verdade. Provérbios 28, 24. O que rouba o seu pai, o que rouba seu pai ou a sua mãe e diz, não é pecado, companheiro é do destruidor. Isso é pecado para você, isso não é pecado para mim. Afinal, meu pai, minha mãe são ricos, sei o quê, eu vou tirar o que eu puder deles, sei o quê. A Bíblia diz que essa pessoa é companheira do diabo, do destruidor, porque não tem valor cristão. Pai e mãe devem ser honrados. 1 Timóteo 6, 3 e 4 diz assim, se alguém ensina outra doutrina, tá fora da palavra de Deus aqui, para quem falou, né, como é que eu faço com quem relativiza tudo? Se alguém fala, se alguém ensina, se alguém vive outra doutrina e não concorda com essas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a graça, segundo a piedade, é infatuado, nada entende, tá? Os relativistas nada entendem, ok? Mas tem mania por questões e contendas de palavras de que nascem inveja, provocação, difamações e suspeitas malignas. Ou seja, discutir com quem relativiza tudo não vai levar a lugar nenhum, ok? 2 Timóteo 2,19, quando acabar meu tempo, me avisa. Ou que estiver acabando, tá? Que eu quero chamar a galera... Quero chamar a galera aí pro Origem e Destino. Você não pode ficar de fora disso. Então, olha só. Anotou aí 1 Timóteo 6, 3 e 4? Agora anota 2 Timóteo 2,19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. O firme fundamento de Deus permanece. A verdade absoluta de Deus vai permanecer. Desconstruam aí, relativizem, mas a verdade de Deus vai sempre prevalecer, tá bom? E permanecer. Tendo este selo. Então, a verdade de Deus tem este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça. Aparte-se do que desconstrói Deus, do que tira Deus. Todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, queridos, você é de Jesus? Para de relativizar as coisas, de achar, para mim, a minha verdade, porque é o meu pensamento, porque agora eu entendo assim, porque eu entendo, porque eu estudei filosofia, porque eu estudei o socialismo, porque eu estudei, mas isso não dá para nada. Isso é enfado da carne, isso vai ficar tudo aí, não serve para coisa nenhuma. Tá bom? E tá desconstruindo Deus, a verdade de Deus na sua vida. Você que tá defendendo aí esses valores dos infernos, você já desconstruiu a sua fé. Já desconstruiu a Bíblia, você já tirou Deus da sua vida e fica aí com essa fachada de religioso aí, sabe, citando versículo e não sei o que, isso aí não serve pra nada, tá bom? 2 Timóteo 2,23, repele as questões insensatas e absurdas, não fica discutindo na internet, cara, vai fazer outra coisa, vai produzir, vai abençoar outra vida. Olha aqui, repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Só dá briga. Eu te falei aí da véspera da eleição, os crentes se degladiando. Por quê? Porque são questões, insensatas e absurdas. Não leva a lugar nenhum, tá bom? Porque as pessoas estão relativizando tudo. A política, a cultura, a economia, os valores e a fé e a Bíblia também. Filipenses 2,2, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Então, dá licença, né? A Bíblia manda pensar a mesma coisa. Pensar a mesma coisa é o contrário de relativismo, tá? É unidade. É ter uma única verdade. Então, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, andando junto, né? Tendo o mesmo sentimento. Então, não tem relativismo. Na Igreja de Cristo não tem relativismo. Na obra de Deus não tem relativismo. É um só coração, uma só mente, um só sentimento, uma só fé, tá bom? Unidos de alma. E para encerrar, Amós 3,3. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Não. Não dá para andar com quem relativiza tudo. Porque nós não relativizamos nada. Os nossos valores são absolutos. E por que são valores absolutos? Porque são os valores de Deus. E Deus é a verdade absoluta, tá bem? Nunca se esqueça que Jesus disse, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Muito bem, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então,
Quem crê em Jesus, amém. Tem muita coisa para fluir boa. Quem não crê em Jesus, não dá para andar junto. Diga. A live de hoje vai ficar gravada e vai ser disponibilizada no YouTube. A live de hoje vai ficar gravada e vai ser disponibilizada amanhã, né? No YouTube. É isso? Isso. Amanhã no YouTube, tá? Mas vai ficar 24 horas aqui no E Instagram. o pessoal tá pedindo mais, fala que amanhã você volta. E o tema de amanhã? Amanhã eu volto. Olha, amanhã eu vou juntar os religiosos, os que relativizam a fé, e eu vou falar de que lado essa gente está. Amanhã é pauleira, tá bom? Porque eu vou falar de filhos de Deus e filhos do diabo e como eles atuam. Então amanhã é imperdível. Chama todo mundo para o despertador, porque amanhã a coisa vai pegar, porque é a última live dessa semana, dessa série. E beleza. Não se esqueça de comprar o seu ingresso até sábado. Você que ainda não comprou do Origem Destino, primeiro lote de ingressos custa R$102. A partir de domingo, tá? Domingo de manhã, segundo lote vai ser colocado à venda por R$190 o ingresso. Então assim, você que é inteligente e sábio, vai correr, vai clicar aí, compra pela internet, entra lá no nossa página, cristovive.com.br, põe lá Origem Destino, compra já, faz tudo pela internet. Se você ainda vem à igreja, sábado a gente tem recital do nosso coral Cristo Vive às 18 horas, vem todo mundo pra cá, vai ser o espetáculo para a glória de Deus. Você ainda pode comprar o ingresso do Origem Destino aqui pessoalmente na nossa livraria. Ok, encerramos. Boa noite, o sono dos justos, tá? Você está na verdade absoluta, você rechaçou o relativismo da sua vida, o niilismo, não tem nada a ver com filosofia. A nossa vida é a palavra maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite, sono dos justos, graça e paz.